A Segunda Guerra Mundial não começou em 1º de setembro de 1939. Começou anos antes, em escritórios de advocacia, feiras industriais e fábricas americanas, onde tudo era perfeitamente legal. A Alemanha estava quebrada. Tratado de Versalhes. Reparações impossíveis. Exército desmilitarizado. Indústria ultrapassada. Em 1933, era uma nação falida tentando se erguer de joelhos. Mas havia um caminho. Não através de espionagem clássica. Agentes secretos, códigos cifrados, documentos roubados à meia-noite. A Alemanha descobriu algo muito mais eficaz. Podia comprar a América. Ou melhor, podia copiar a América enquanto pagava por isso. Detroit tinha a resposta. Nova Jersey tinha a resposta. As plantas aeronáuticas americanas tinham a resposta. E estavam vendendo. Nos anos 1920, centenas de engenheiros alemães começaram a cruzar o Atlântico. Não como espiões, como trabalhadores. Alguns nas fábricas de automóveis de Detroit, outros nas plantas químicas de Nova Jersey, muitos nas empresas de aviação. Oficialmente estavam lá para aprender, para ganhar experiência, para ajudar a Alemanha a se reconstruir. Ninguém perguntou para que exatamente eles estavam aprendendo, porque a narrativa era simples: cooperação industrial internacional. A Alemanha precisava se erguer. A América tinha capital e tecnologia. Empresas americanas viam a Alemanha como mercado lucrativo. Era apenas negócio. Apenas negócio. Em 1925, Ford estabeleceu presença na Alemanha. Em 1931, construiu uma fábrica inteira em Colônia, Ford Werke. General Motors comprou a Opel em 1929. Juntas, Ford e General Motors controlavam 70% do mercado automobilístico alemão em 1939. 70%. IG Farben, o conglomerado químico alemão formado pela fusão de BASF, Bayer, Hoechst, Agfa, criou a American IG Chemical Corporation em Delaware, em 1929. Subsidiárias: General Aniline Works, Agfa, Ansco. 50% da American Magnesium Corporation. Hermann Schmitz, número 2 da IG Farben, era presidente da American IG. Não eram acordos secretos. Eram parcerias comerciais públicas, celebradas, lucrativas. A transferência de tecnologia fluía em duas direções. Engenheiros americanos visitavam fábricas alemãs. Engenheiros alemães visitavam fábricas americanas. Os contratos de licenciamento eram assinados. Patentes eram compartilhadas. Processos industriais eram documentados, copiados e melhorados. Era legal. Era transparente. Era capitalismo. E estava preparando uma guerra. Porque enquanto o mundo achava que a Alemanha estava se recuperando economicamente, ela estava fazendo algo muito mais estratégico. Estava estudando como a América produzia. Não apenas o que a América produzia, mas como produzia rápido, em massa, com precisão. O segredo americano não era invenção, era produção. Henry Ford havia revolucionado a manufatura. Linha de montagem móvel, padronização de peças, produção em grande volume a baixo custo. A Alemanha observava, anotava, aplicava, e ninguém questionava. Porque a pergunta óbvia nunca foi feita: para que a Alemanha estava usando essa tecnologia? A resposta estava sendo construída, tonelada por tonelada, em Colônia e Rüsselsheim, mas ainda não era visível. Ainda parecia apenas negócio. A genialidade da espionagem industrial alemã não estava em roubar. Estava em não precisar roubar. Porque tudo estava à venda. Contratos de licenciamento industrial geravam milhões de dólares. Empresas americanas licenciavam tecnologia de motores aeronáuticos para empresas alemãs. Patentes de aviação eram compartilhadas através de acordos internacionais. O pool de patentes da Manufacturers Aircraft Association, criado em 1917 para acelerar a produção na Primeira Guerra Mundial, facilitava licenciamento cruzado entre fabricantes.
O que havia sido criado para derrotar a Alemanha na Primeira Guerra, agora alimentava a Segunda. IG Farben tinha arranjos de confiança nos Estados Unidos e principais países europeus desde o final dos anos 1920. American IG funcionava como ponte perfeita. A tecnologia fluía de Nova York para Frankfurt, de Frankfurt para Nova York. Inovações americanas em combustíveis sintéticos, aditivos de alta octanagem, processos de refino, tudo disponível através de contratos perfeitamente legais. Mas havia um método mais sutil. A Alemanha criou o Außenhandelsstelle, escritório de comércio exterior. Todo homem de negócios alemão indo ao exterior era registrado. Ao retornar, era entrevistado sobre observações interessantes, especialmente em portos estrangeiros. Não era espionagem clássica. Era coleta sistemática de informação pública. Milhares de publicações americanas, gerais e técnicas, eram lidas meticulosamente. Catálogos industriais, revistas especializadas, relatórios de produção, tudo público, tudo legal, tudo útil. Feiras industriais americanas eram bibliotecas abertas de tecnologia. Engenheiros alemães podiam ver equipamentos de última geração, fazer perguntas técnicas a representantes de empresas, obter brochuras com especificações detalhadas, estabelecer contatos para visitas posteriores a fábricas. Nada era secreto. Tudo era vendável. E o sistema de patentes americano era transparência absoluta. Qualquer patente concedida nos Estados Unidos era documento público com descrições técnicas detalhadas, diagramas, especificações de materiais, processos de fabricação. Engenheiros alemães podiam ler patentes na biblioteca do Congresso, copiar projetos legalmente, aplicar engenharia reversa, criar versões melhoradas. Legal, transparente, letal. Mas o verdadeiro alvo não era apenas tecnologia, era capacidade de produção em massa. Ford Werke em Colônia e Opel em Rüsselsheim, propriedade da General Motors, não eram apenas montadoras de carros, eram escolas de manufatura americana transplantadas para solo alemão, métodos de Ford para produção em massa, sistemas de gestão de inventário, técnicas de controle de qualidade, layouts de fábrica para eficiência máxima. A Alemanha não estava apenas comprando tecnologia, estava comprando velocidade, porque a guerra moderna não é vencida por quem inventa melhor. É vencida por quem produz mais rápido. E em 1936, algo mudou. Ford Werke foi negada a certificação como produtor nacional pelo governo alemão, certificação necessária para obter contratos governamentais. A subsidiária entendeu a mensagem. Submeta-se ou morra. Gerentes em Colônia começaram a temer por seus empregos, temer serem substituídos por nomeados políticos. Então se curvaram. Primeiro, critério racial para a contratação de gerência. Membros estrangeiros e judeus do Conselho de Gestão foram removidos. Henry Ford, ironicamente, tentou reverter a primeira demissão em 1936. Conseguiu, temporariamente. Mas em 1940, o controle da subsidiária efetivamente mudou para a Colônia. Ford não pôde impedir mais demissões. Segundo, maximizar importação de matérias-primas escassas para apaziguar o regime nazista. Terceiro, maximizar exportação de produtos acabados para gerar moeda estrangeira que o governo alemão desesperadamente precisava. Tudo para manter a empresa viável. Tudo para manter empregos. Tudo perfeitamente compreensível da perspectiva corporativa. E absolutamente catastrófico da perspectiva histórica. Porque em 1939, quando a guerra começou, Ford Werke e Opel não produziam apenas carros, produziam caminhões militares. Muitos caminhões militares. Relatórios de inteligência americana documentariam mais tarde. Subsidiárias alemãs de General Motors e Ford construíram quase 90% dos caminhões blindados de 3 toneladas do Reich. Mais de 70% dos caminhões médios e pesados. A espinha dorsal do sistema de transporte do exército alemão, construída em Colônia e Rüsselsheim.
com métodos de Detroit, por empresas americanas. Mas isso ainda não era o segredo mais valioso que a Alemanha buscava. O segredo mais valioso estava nas ligas metálicas especiais. Alumínio leve para a aviação, magnésio para componentes aeronáuticos, aços especiais para blindagem. E a Alemanha tinha agentes procurando exatamente isso. Edmund Karl Heine era executivo da Ford. Nascido na Alemanha, naturalizado americano. Trabalhou em plantas industriais e aeronáuticas nos Estados Unidos e América do Sul. Conhecia automóveis, conhecia a aviação, conhecia os dois mundos. Em 1938, foi recrutado para encontrar segredos da indústria automobilística e aeronáutica americana que pudessem ser passados à Alemanha. Heine obtinha livros técnicos sobre ligas de magnésio e alumínio. Enviava materiais para contatos na Alemanha. Representava-se como estudante em correspondências com empresas industriais, requisitando dados sobre produtos e condições de fabricação. As empresas respondiam. Por que não responderiam? Era pedido legítimo. Informação pública. E ali estava a genialidade da Zona Cinzenta. Um motor de caminhão podia transportar entregas comerciais. Legal. Ou tropas militares. Preparação para a guerra. Uma liga de alumínio podia fazer utensílios domésticos. Legal. Ou componentes de bombardeiros. Arma de guerra. Nos anos 1930, não havia distinção clara entre tecnologia civil e militar. Não havia lei definindo espionagem industrial. Não havia restrições em transferência de tecnologia de uso dual. Não havia controles de exportação rigorosos. Não havia fiscalização de subsidiárias estrangeiras. A Lei de Espionagem de 1917 focava em segredos governamentais e militares. Não cobria tecnologia industrial privada. Empresas podiam legalmente vender ou licenciar quase tudo. E vendiam. Em dezembro de 1941, quando os Estados Unidos entraram na guerra, 250 empresas americanas possuíam mais de 450 milhões de dólares em ativos alemães. 450 milhões. General Motors, Ford, ITT, Eastman Kodak, Standard Oil, Singer, International Harvester, Gillette, Coca-Cola, Kraft, Westinghouse, United Fruit. Todas tinham investimentos na Alemanha. Todas lucravam. Todas operavam na Zona Cinzenta, onde o comércio encontrava estratégia militar sem nunca admitir o encontro. Advogados corporativos estruturavam contratos para maximizar transferência tecnológica, enquanto minimizavam risco legal. Bancos de Wall Street facilitavam investimentos alemães nos Estados Unidos. Nenhuma lei proibia. Nenhuma agência fiscalizava. Porque a pergunta nunca era feita em voz alta. Isso está preparando uma guerra? E se alguém perguntasse, a resposta corporativa seria simples. Estamos apenas fazendo negócios. A Alemanha é um mercado lucrativo. Por que não vender? Lucro corporativo imediato superava a imaginação sobre consequências militares futuras. James Mooney era diretor da General Motors encarregado de operações internacionais. Em setembro de 1939, 2 semanas após a invasão alemã da Polônia, teve discussões com Hitler em Berlim. 2 semanas após a guerra começar. Notas datilografadas de Mooney mostram envolvimento na conversão parcial da principal planta automobilística da General Motors, em Rüsselsheim, para a produção de motores para bombardeiro Junker, sob o contrato negociado pelo governo alemão entre Opel e Junker. Em fevereiro de 1940, Mooney retornou à Alemanha para mais discussões com o comandante da Luftwaffe, Hermann Göring. Inspecionou pessoalmente a planta de Rüsselsheim. A guerra já havia começado. A Polônia já havia caído. E diretor americano da General Motors inspecionava a fábrica produzindo motores para bombardeiros alemães. Legal? Tecnicamente, os Estados Unidos ainda não estavam em guerra. Moral? A linha havia sido cruzada meses antes. Mas ninguém foi preso. Ninguém foi acusado, porque a Zona Cinzenta protegia todos. E enquanto executivos negociavam contratos,
engenheiros continuavam fluindo entre continentes. Visitavam fábricas, faziam anotações, tiravam fotografias, quando permitido, e às vezes quando não. Copiavam processos, memorizavam layouts. Muito era legal. Alguma coisa ultrapassava a linha. Mas onde estava a linha? Wilhelm Sebold descobriria. Sebold era cidadão naturalizado americano. Deixou a Alemanha em 1921. Trabalhou em plantas industriais nos Estados Unidos. Em fevereiro de 1939, retornou à Alemanha para visitar a mãe. Erro fatal. Foi abordado pela Gestapo em Hamburgo. Visitado por agentes que se identificaram como Dr. Gassner e Dr. Henken. Mais tarde identificado como Major Nikolaus Ritter, do Serviço Secreto Alemão. Interrogado sobre aviões e equipamentos militares americanos. Persuadido a cooperar com o Reich. Como? Ameaças contra a família ainda na Alemanha. Sebold retornou aos Estados Unidos, mas não como espião alemão, como agente duplo para o FBI. Montaram um escritório armadilhado, câmeras ocultas, gravadores, e Fritz Duquesne, líder da maior rede de espionagem alemã nos Estados Unidos, começou a se encontrar com Sebold. Nas reuniões filmadas, Duquesne explicou como iniciar incêndios em plantas industriais. Compartilhou fotografias e planos que alegou ter roubado de uma planta da DuPont em Delaware. Especificações de nova bomba sendo fabricada nos Estados Unidos. Outro membro da rede preparava bomba própria. Entregou dinamite e detonadores a Sebold. 33 espiões. Rede inteira. Todos coletando informação sobre defesa nacional americana, tecnologia naval e aeronáutica, rotas de navegação para portos britânicos. E muito, não tudo, mas muito, era obtido de fontes públicas. Cartas para empresas, revistas técnicas, catálogos, especificações disponíveis mediante pedido. A zona cinzenta novamente, até que deixou de ser cinzenta. 7 de dezembro de 1941. Pearl Harbor não apenas trouxe os Estados Unidos para a guerra, revelou quão cega a América havia sido. 3 meses antes, 3 de setembro de 1941, o FBI havia prendido 33 espiões alemães, a maior operação de contra-inteligência na história americana. 16 meses de investigação, escritório armadilhado de Sebold, filmagens, evidências irrefutáveis. 19 se declararam culpados imediatamente. 14 foram a julgamento em Brooklyn, Nova York. 13 de dezembro de 1941. 6 dias após Pearl Harbor. Todos os 14 considerados culpados pelo júri. 2 de janeiro de 1942. Sentença: 300 anos de prisão somados. Fritz Duquesne, 18 anos por espionagem, mais 2 anos concorrentes por violar o Registration Act, mais multa de $2.000. Cumpriu 14 anos em Leavenworth, Kansas. Outros prisioneiros o espancavam. Solto em 1954 por problemas de saúde. Morreu indigente em 1956. Edmund Karl Heine, condenado por espionagem. Mas a história de Heine não terminou ali. 3 meses após bombas atômicas caírem sobre o Japão, Heine apelou com sucesso de sua condenação. O argumento: toda informação que passou à Alemanha havia sido coletada de fontes públicas. Livros técnicos, revistas, catálogos, nada era secreto. O precedente legal ficou estabelecido. Se é público, não é espionagem. Heine foi libertado, mas enquanto o FBI prendia espiões, uma descoberta muito maior estava acontecendo. Investigadores americanos começaram a vasculhar documentos corporativos. Fecharam fábricas. Apreenderam arquivos. E o choque foi visceral. American IG, General Aniline and Film, foi confiscada em 1942. Documentos revelaram dependência pré-guerra de pesquisa alemã, fluxo bidirecional de inovações químicas, transferência de tecnologia de combustíveis sintéticos. Mas foi nas fábricas da Ford que a traição se materializou em aço e concreto. Quando o exército dos Estados Unidos libertou plantas Ford em Colônia e Berlim,
Soldados americanos encontraram trabalhadores estrangeiros desolados confinados atrás de arame farpado. Documentos da empresa exaltando o gênio do Führer. Registros de produção de veículos militares. Relatório do investigador Henry Schneider, datado de 5 de setembro de 1945, acusou filial alemã da Ford de servir como arsenal do nazismo, pelo menos para veículos militares, com consentimento da empresa-mãe em Dearborn. Ford negou. Porta-voz descreveu o relatório Schneider como caracterização errônea. Alegou que o governo alemão assumiu o controle das fábricas à força. Henry Ford não tinha controle. Gerentes de Dearborn foram mantidos no escuro por subordinados alemães. Mas os documentos contavam história diferente. Em algumas instâncias, gerentes americanos de General Motors e Ford haviam concordado com a conversão de plantas alemãs para a produção militar. Isso numa época em que ainda resistiam a pedidos da administração Roosevelt para aumentar a produção militar em plantas americanas. A ironia era afiada como lâmina. Empresas americanas convertiam fábricas alemãs para a guerra, enquanto resistiam a converter fábricas americanas. E os números eram devastadores. Relatórios de inteligência americana documentaram: subsidiárias alemãs de General Motors e Ford construíram quase 90% dos caminhões blindados de 3 toneladas do Reich, mais de 70% dos caminhões médios e pesados, a espinha dorsal do sistema de transporte do exército alemão. Blitzkrieg foi motorizado por Detroit. Plantas da General Motors na Alemanha construíram milhares de sistemas de propulsão de bombardeiros e caças a jato para a Luftwaffe. Ao mesmo tempo, plantas americanas da General Motors produziam motores de aeronaves para forças americanas. A mesma empresa. Os dois lados da guerra. A ITT, International Telephone and Telegraph, possuía 25% da Focke-Wulf, fabricante alemão de alguns dos caças mais bem-sucedidos da Luftwaffe. Aviões ITT Focke-Wulf bombardeavam navios aliados, enquanto equipamentos de localização ITT salvavam outros navios de torpedos. Pesquisador Bradford Snell escreveu: General Motors era muito mais importante para a máquina de guerra nazista do que Suíça. Nazistas poderiam ter invadido Polônia e Rússia sem Suíça. Não poderiam ter feito isso sem a General Motors. E quando os Estados Unidos entraram na guerra, descobriram que algumas tecnologias ou recursos não podiam ser adquiridos. Haviam sido perdidos por empresas americanas como parte de acordos comerciais com contrapartes alemãs. A América havia armado o próprio inimigo. Pior, havia lucrado fazendo isso. E agora, caminhões construídos em Colônia carregavam soldados alemães. Motores construídos em Rüsselsheim impulsionavam bombardeiros sobre Londres. Produtos químicos desenvolvidos com tecnologia da IG Farben alimentavam a máquina de guerra. A guerra não começou em 1º de setembro de 1939. Começou em 1929, quando General Motors comprou o Opel. Em 1931, quando Ford construiu fábrica em Colônia. Em 1929, quando IG Farben criou American IG. Começou em contratos legais, assinados por advogados, aprovados por conselhos, celebrados por acionistas. Começou na zona cinzenta, onde lucro encontrava traição sem nunca admitir o encontro. E agora soldados americanos morriam enfrentando máquinas construídas com tecnologia americana. Nuremberg julgou generais, julgou oficiais da SS, julgou administradores de campos de concentração, não julgou executivos americanos. Executivos alemães da IG Farben foram processados. 9 considerados culpados de pilhagem e expoliação de propriedade em território ocupado. 4 considerados culpados de impor trabalho escravo e tratamento desumano. Mas executivos americanos da American IG nunca subiram ao banco dos réus. Executivos da Ford Werke nunca foram acusados como criminosos de guerra. Executivos da Opel nunca enfrentaram tribunal. Banqueiros que facilitaram investimentos nunca foram interrogados. Advogados que estruturaram contratos nunca explicaram a zona cinzenta. Por quê?
Porque a defesa era simples: atividade comercial normal. Ford alegou que o governo alemão assumiu controle das fábricas à força. General Motors alegou falta de controle sobre Opel após 1939. American AIG alegou ser entidade separada e, após confisco em 1942, operou sob novo controle, beneficiando-se de inovações alemãs pré-guerra sem responsabilidade pelo passado. Legal? Discutível? Processável? Aparentemente não. E o silêncio pós-guerra desceu como névoa. Por décadas, o tema foi minimizado, arquivado, esquecido. A Guerra Fria exigia a reconstrução da Europa Ocidental contra a ameaça soviética. A Alemanha Ocidental deveria se tornar aliado forte. Melhor não revirar o passado corporativo problemático. Ford e General Motors eram arsenal da democracia. Haviam produzido tanques, aviões e caminhões que derrotaram Hitler. Essa narrativa era valiosa demais para contaminar com revelações sobre colaboração pré-guerra. E havia reciprocidade incômoda. Se empresas americanas fossem responsabilizadas por ajudar a Alemanha, empresas alemãs poderiam processar os Estados Unidos por bombardeios de fábricas. De fato, isso aconteceu. A ITT Corporation ganhou 27 milhões de dólares em compensação por danos à sua participação na planta Focke-Wulf, causados por bombardeios aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Ford recebeu pouco menos de $1 milhão, principalmente por danos ao complexo de caminhões militares em Colônia. A ironia era completa. Empresas americanas receberam compensação do governo americano por danos que o governo americano causou a fábricas que produziam armas para inimigos do governo americano. Zona cinzenta, elevada a absurdo. Mas a pergunta permanecia: essa espionagem, legal e ilegal, acelerou a máquina de guerra alemã? Minha resposta honesta: sim e não. Sim, porque General Motors e Ford forneceram espinha dorsal do transporte terrestre alemão. Sem caminhões americanos, Blitzkrieg teria sido muito mais difícil. Processos americanos de ligas leves permitiram aeronaves mais eficientes. IG Farben usou tecnologia licenciada para desenvolver combustíveis sintéticos, crítico já que a Alemanha não tinha petróleo natural. Não, porque a Alemanha tinha engenharia própria forte. Desenvolveu o primeiro jato, foguetes V2, muitas inovações independentes, e enfrentava limitações estratégicas que nenhuma tecnologia podia resolver. Falta de petróleo, recursos limitados, frentes múltiplas. Mas a verdade mais profunda é esta: transferência tecnológica legal através de comércio e licenciamento foi muito mais importante que espionagem clássica. Espiões coletaram informações. Empresas construíram fábricas. Os espiões foram para a prisão. Executivos voltaram ao trabalho. E a lição permaneceu não aprendida. Até hoje. China e Estados Unidos, nos anos 2020, enfrentam exatamente os mesmos dilemas dos anos 1930. Debates sobre transferência de tecnologia de semicondutores. Preocupações sobre joint ventures, dando acesso chinês à inteligência artificial americana. Empresas americanas com fábricas na China. As perguntas são idênticas. Empresas devem vender tecnologia de uso dual para países potencialmente adversários? Onde está a linha entre comércio legítimo e preparação para a guerra? Quem é responsável quando a tecnologia civil é usada para fins militares? Existe uma diferença crítica hoje. Há mais controles de exportação, mais consciência sobre segurança nacional. Mas os incentivos econômicos são os mesmos. O lucro corporativo imediato ainda supera a imaginação sobre consequências militares futuras, e a zona cinzenta permanece. A guerra contra a Alemanha começou quando Ford construiu fábrica em Colônia, quando General Motors comprou Opel, quando IG Farben criou American IG, quando os primeiros engenheiros alemães visitaram fábricas de Detroit. A resposta pode ser incômoda, todas as opções acima. Executivos americanos sabiam? Documentos sugerem, alguns sabiam, muitos preferiam não saber. Todos lucravam.
Poderia ter sido evitado? Sim, se houvesse legislação clara sobre transferência de tecnologia de uso dual. Não havia. Se o governo americano fiscalizasse subsidiárias estrangeiras, não fiscalizava. Se empresas priorizassem segurança nacional sobre lucro, não priorizavam. Se diplomacia antecipasse o uso militar de tecnologia civil, não antecipou. Mas nenhum desses SS existia nos anos 1930. E quando Pearl Harbor forçou o despertar, já era tarde demais. Caminhões já haviam sido construídos. Motores já haviam sido instalados. Soldados alemães já atravessavam fronteiras em veículos que falavam inglês no projeto original. Nuremberg julgou quem deu as ordens, mas nunca julgou quem vendeu os caminhões. Porque cruzaram zona cinzenta onde legal encontra imoral, onde negócio encontra traição, onde lucro encontra catástrofe. E nessa zona cinzenta, ninguém é culpado, porque todos são. A Segunda Guerra Mundial não começou com tanques cruzando fronteiras. Começou com assinaturas em contratos que ninguém questionou, com visitas técnicas que ninguém fiscalizou, com transferências de tecnologia que ninguém impediu. Começou em escritórios de advocacia, feiras industriais e fábricas americanas, onde tudo era perfeitamente legal, até que milhões morreram. E a pergunta que permanece, sussurrando através das décadas como vento sobre túmulos: quantas guerras futuras estão sendo preparadas agora, em contratos que ninguém questiona?